Oi, Lígia, boa noite. Gente que já chegou por aqui, um minutinho, vão convidando as pessoas por aí para a gente falar desse tema, equilíbrio entre dar e receber, que eu estou aqui com algum probleminha para chamar a Bru. Oi, Pedro, oi, Alexandra, Bia. Ah lá, ela solicitou para entrar, transmitir ao vivo com Bruna. Vamos ver o que que tá dando. A gente vai falar sobre equilíbrio entre dar e receber. Na semana passada, eu não fiz a live porque eu tava com muita dor no maxilar, não conseguia falar direito, e daí eu achei melhor me poupar, porque na terça-feira tinha para se conhecer o último encontro, e daí tinha ficado da live anterior, que eu fiz um Natu Responde, tinha ficado uma pergunta da Bru. Na verdade, era uma sugestão de tema de live, né? Equilíbrio entre dar e receber. Eu falei, bom, não dá para fazer nessa live Natu Responde com várias questões, um tema sobre, né, equilíbrio entre dar e receber, daria uma live só. E aí eu chamei a Bru para a gente fazer esse papo ao vivo. Mas está acontecendo alguma coisa aqui que não está rolando. Diz que está conectando, mas não rolou ainda. Vou de novo solicitar, senão a gente vai começar. Que a Bru consegue entrar. É que eu tinha algumas coisas para responder para a Bru ao vivo aqui. Mas boa noite para quem está chegando. Ah, o Diogo está me oferecendo o celular dele para eu fazer, mas já tem 15 pessoas aqui, amor. Eu acho que eu vou. Deve ser alguma coisinha aqui da nossa conexão. Ela solicitou de novo. Eu estou acertando, adicionando ela, mas não está rolando. Bruna, Leila, Cid, a Nath, o André chegaram. Ah, tá escrito que a Bruna recusou, imagina. Vou de novo tentar. Vivarte. Eba! Oh, deu certo. Foi! A net está muito ruim em Oi! vários lugares, em casa cai toda hora. É, deve ser isso. Oi, Vivian, boa noite. Muito feliz. A Bia estava falando que voltava. Pronto, resolvemos, né? Deu Muito certo. feliz com você por aqui, Bru. Eu Obrigada que pela tô. sugestão de tema, viu? E Ah, daí, eu tá. estava contando para o pessoal aqui que você sugeriu esse tema quando eu fiz aquela caixinha de sugestões, né, sobre os temas de live. E aí eu resolvi fazer Aham. assim, um catadão de todas as sugestões e fazer aquele Natu Responde, que foi a live 47. E daí eu disse, Isso. olha, um dos temas não dá para incluir aqui, porque esse dá uma live inteirinha, né? E aí, conta pra gente, Bru, por que você queria falar sobre esse tema? Equilíbrio Ah, entre dar e receber. então, na verdade, começou com coisas externas e aí, claro que conversando veio para as minhas questões pessoais, né? Porque eu comecei a questionar algumas coisas, por exemplo, quando eu comecei a. Uma das questões foi quando eu comecei a organizar o grupo de estudos, né? Quando eu comecei junto com as meninas, colocar em prática, e aí isso veio muito forte, né? A gente entrega, não entrega, isso tem uma troca, qual é o equilíbrio, e a gente conversou bastante sobre isso, e isso começou a mexer bastante comigo. E também as outras questões da vida, assim, né? Como é que fica nesse equilíbrio quando a gente também se auto-sabota para não receber, né? Eu tive uma experiência que eu acho que eu consegui dar um passo, por exemplo, agora nesse período da quarentena, que foi a questão de começar a terapia, né? O tanto que eu enrolei, e aí quando eu começo, quando eu retorno, né, de volta para a terapia, eu vejo que, opa, né, não tinha nada que me impedia, a não ser eu mesma, né? A não ser essa troca que eu consegui estabelecer Ah, com isso. sei bem. E sabe bem, né? Então aí foi isso, assim. Algumas dessas grandes questões que mais me trouxeram para esse tema foram esses dois aspectos, assim.
Ah, Bru, que delícia conversar com você sobre esse assunto por aqui, né? Que a gente já conversou tanto também Sim, fora e nunca acaba, né? Então dá vontade de sempre conversar mais. jamais. Eu comecei a live pressupondo que todo mundo já te conhece, porque nós somos amigas, né? E amigas Sim. tanto no pessoal quanto no profissional, a gente trabalha juntas, então vou apresentar, não fiz as honras da casa, que coisa feia. Não apresentei a Bru Belucci, que é professora coordenadora da Escola Viver Presente, uma das professoras, a outra é a Bru Espessamilho, que está por aqui com a gente também. Trabalha lá na escola desde 2016. Aliás, tem um vídeo lindo que a Bru fez esse final de semana para colocar na rede dela. Eu falei, não, não, pode pôr aqui na rede da Viver Presente também, porque tá lindo demais contando a história dela, né? Como que ela começa o trabalho ali na escola quando ainda era luz da vida e quando ainda não tinha nem crianças, né, Bru? Você chegou quase antes Não, das crianças, né? exato. É. E daí ela foi então se desenvolvendo profissionalmente junto comigo, junto com a escola, e se tornou então professora coordenadora no ano de 2018, junto com a Bru Especiamilho, e hoje atua muito, de forma muito presente comigo nessa gestão da escola, na gestão pedagógica, e a gente então também se torna amiga num campo pessoal de muita intimidade, especialmente agora no período de quarentena, que a gente se aproxima muito e tem aí desenvolve um apoio mútuo, porque é muito comum que isso aconteça com quem a gente trabalha todos os dias, então tem esse grau de intimidade profissional, mas a gente avançou alguns passos e desenvolve um apoio incrível, assim, que tem me fortalecido muito nesse período de quarentena. Sem contar que nós temos quem conhece um pouquinho de Enneagrama, a gente já fez uma live lá no Insta da Bru, contando um Já. pouquinho sobre essa forma, né, essa constituição de personalidade. Então, nós duas temos o mesmo tipo de personalidade, e por isso tem tanta sintonia também, tem muitas coincidências que não são coincidências a respeito da nossa caminhada. Então, muito bem-vinda por aqui, viu? Eu Muito vou obrigada. Tá bom. Eu vou comentar um pouquinho a respeito do que a Bru falou, porque, bom, esse tema, equilíbrio entre dar e receber, né, Bru, ele pode envolver tantos aspectos, de relacionamento, por exemplo, de casal, pode envolver relacionamento profissional, de amizade, pode envolver uma questão comercial, como você citou o exemplo, que começou para você dar um start quando a Bru, junto com a Isabela, e com o apoio também da Bru Espessamilho, né, desenvolve um grupo de apoio, não, desculpa, um grupo de estudos de Justo. educação infantil, e logo que surgiu esse trabalho, né, paralelo à escola, é claro que vem com a força de tudo que elas aprenderam e desenvolveram ali Sem na dúvidas. escola, mas é um trabalho paralelo delas, né, e com todo o apoio da escola a esse respeito. E quando ela começa a desenvolver esse trabalho, então surge essa dúvida, mas, bom, será que tem que ter troca financeira? Será que tem que ser? Então, também numa relação de profissional, quando você vende um produto, é, entrega um conhecimento, entrega um serviço, também pode haver uma necessidade aí de equilíbrio, aliás, deve haver equilíbrio entre dar e receber, e muitas vezes a gente vive um desequilíbrio muito grande nesse aspecto, né, profissional também. Então é uma temática que, bom, como a Bru trouxe, né, no relacionamento familiar também, a Fabi está dizendo, exatamente. E aí, bom, como é que se equilibra, por exemplo, no ambiente familiar? Entre pais e filhos, é possível ter equilíbrio entre dar e receber? Será que é possível? Igual acontece no ambiente externo, no ambiente social? E daí eu vou aproveitar essa deixa aqui que a Fabi deu e digo para vocês que esse equilíbrio entre dar e receber, sistemicamente falando, ele se dá assim, ó, da porta para fora. Porque dentro de casa existe uma lei anterior que é a ordem. Então a gente nunca vai estar em equilíbrio com os nossos pais, por exemplo. E nem os nossos filhos estarão conosco. Então não dá para buscar um equilíbrio entre o dar e o receber quando se trata de pais e filhos, porque os pais sempre serão doadores e os filhos sempre serão tomadores. Assim também no ambiente escolar, viu, Bru? Os professores, nós, enquanto professoras, Hum. sempre somos as doadoras e as crianças sempre são as tomadoras. Porque você já conheceu alguma professora que, por exemplo, espera que os seus alunos retribuam o amor que ela dedica à missão, à causa?
e ficam carentes, esperando a contrapartida, a gratidão das Que não crianças. acontece. E não acontece, não Não. acontece. A gente vai percebendo que nós vamos nos tornando indispensáveis muitas vezes para as crianças, não é? Sim, E sem claro que elas, dúvida. embora elas tenham afeto, respeito, amorosidade, ainda assim é um desequilíbrio. Elas nunca serão capazes de retribuir do mesmo jeito aquilo que a gente entrega. Então a gente precisa compreender que não vai ser através das crianças que nós vamos receber esse equilíbrio. Agora, quando as crianças crescem, se desenvolvem, isso a gente aprende também muito na abordagem Pickler, né? Meninas que estão aqui da Viver Presente, quando que um professor se realiza, por exemplo, quando ele percebe o desenvolvimento da criança, então todo aquele investimento que foi feito no ato educativo, e ele percebe que flui em desenvolvimento, essa é a recompensa do professor. Agora, se ele esperar uma contrapartida direta, não vai haver, né? Assim também com os pais. Quando que os pais se realizam? Quando eles investem na educação dos filhos e os filhos se tornam pessoas de bem e depois crescem e têm os seus filhos e retribuem, não diretamente para os pais, mas retribuem para os filhos. E aí esse ciclo vai se equilibrando. Agora, da porta para fora tem que haver equilíbrio. Quando as relações são equilibradas hierarquicamente, é necessário haver esse equilíbrio entre dar e tomar. Ô, Bru, você percebe alguma diferença entre o termo receber e o termo tomar? Eu Você acha que tem? percebo, mas eu não sei se eu sei, assim, ouvindo para mim tem diferença. Mas como Uhum. para mim é difícil, inclusive, receber, né? É Quanto um mais grande. tomar, Quanto mais tomar. Exatamente. Se de receber já é um grande desafio. Tomar, pois então, é. aquilo que é meu, eu, para mim soa diferente, mas eu não Uhum. sei na prática como seria, se é que é, Pois né, é. também diferente. Tem uma diferença. Porque, olha, quando eu te falo assim, Bru, receba aqui esse presente, né? Eu te dou um presente. Tem um receber. Tem algo que você está ali, você abre as suas mãos e recebe. Agora, se eu te pego uma coisa e falo assim, Bru, toma isso aqui, você está passiva? Ou o verbo agora te implica uma outra ação, Uma outra ação, não é? completamente. Que eu preciso, você não vai só receber, você vai ter que fazer alguma coisa do tipo, quando você fala de tomar, você pensa Bota em para tomar dentro. alguma coisa, bota pra dentro. A gente gosta de tomar umas coisas, né, Bru? Gosta. Junto ainda, melhor ainda. Quando tava podendo tomar junto, era uma É, maravilha, exatamente. né? E aí tem que, tomar para dentro, engolir, Sim. né? Então tem uma questão assim de uma digestão, de uma coisa que é internalizar, né? Uhum. E é diferente, sim. Então, claro, a nossa live aqui está chamando equilíbrio entre dar e receber. Mas, se a gente vai falar de maneira mais aprofundada numa abordagem sistêmica, o termo mais adequado é um tomar. Não sei Tomar. se você vai lembrar, quem me acompanha mais tempo na rede social, uma vez quando saímos de férias, umas mini férias, assim, a gente foi passar um final de semana num hotel, o Pedro falou, nossa, mamãe, você demora para tomar férias? E eu até gravei um videozinho, porque ele não Uhum. falou tirar férias. Porque tirar não é uma coisa, tirar, né? Você exclui. Agora, Uhum. tomar, eu fiquei muito mexida com aquela fala dele, porque é fato, a gente demora muito para tomar férias por N razões, pela minha ligação com o trabalho, pelas questões financeiras e por aí afora. Mas, bom, mesmo sem dinheiro, eu poderia tomar um período de descanso. E ele não me vê tomando descanso, mesmo sem dinheiro, por exemplo, para viajar. E aí é importante falar disso, Bru, porque a gente fala muito que o dinheiro é um problema, né? Ah, é um problema, não tenho dinheiro para fazer terapia. Você conhece bastante essa história, né? Conheço. Eu não tenho dinheiro para participar do grupo de estudos que custa R$ 35 por mês. Eu não tenho dinheiro, né? Então tem a coisa do dinheiro que sempre parece que impede a gente de De tomar. fazer. Exato. Aham. Foi E bem isso daí que você vê que não aconteceu. é dinheiro. Não, Foi isso, não não. é? Eu falo que é assim, se a gente não tivesse. Eu para mim, no caso da terapia, foi um compromisso que eu coloquei comigo. Que se eu não tivesse assumido ele, esse dinheiro que não sobra, não acaba sobrando de maneira nenhuma, ia estar em outra coisa.
né? E a partir do momento que eu Uhum. assumo como um compromisso, nesse caso, primeiramente comigo, eu me responsabilizo por deixar ele para isso, né? E Pois é, aí, e ele ia dois. estar em algum lugar que não seria numa poupança, num investimento, ele Não, ia estar jamais. em algum bem de consumo dispensável. Sim, sem dúvida. Você sente falta desse dinheiro agora? Tá fazendo Não. falta aí? Eu sinto falta quando eu não faço a terapia. É diferente. É diferente, né? É diferente. E muitas vezes, quando a gente ainda não está preparado para tomar alguma coisa, porque, como a Bru falou, tem dificuldade de receber, tem dificuldade de tomar. Eu também me identifico. Ainda no final de semana, eu contei para vocês que na semana passada eu exercitei, tenho experimentado o tomar, o receber, né? Não é simples, não é simples sair do lugar de quem doa, doa, doa e passar a tomar, né? E aí, quando a gente se acostuma a não ter um lugar de tomar, muitas vezes a gente precisa de alguns bloqueios que, na maioria das vezes, a gente vai colocar no dinheiro mesmo. Então, aquele projeto, por exemplo, de desenvolver um estudo ou se empenhar em alguma coisa, não dá porque eu não tenho dinheiro. Mas será que não dá mesmo por causa do dinheiro? Ou será que é essa impossibilidade de acessar esse novo conhecimento? Porque tudo que é novo, mesmo que seja um ingresso num processo terapêutico, vai trazer um desequilíbrio. Será que eu estou Sim. preparada para viver esse desequilíbrio ou não? E eu não estando preparada, então eu vou colocar esse empecilho aí na frente que é o dinheiro. Isso é muito comum para a Bru, para mim, para muitas pessoas. Talvez vocês que estão por aqui estejam se identificando. Quem nunca colocou aí uma desculpa no dinheiro, mas será que é consciente? Eu faço isso porque quero, porque já sei que não dou conta de um processo terapêutico, então falo que vou inventar uma desculpa ou é um auto-engano mesmo, é um processo inconsciente? Como era para você, Bru, quando você tinha essa questão aí em relação à terapia, por exemplo? No começo era bem consciente. E aí, conforme eu fui percebendo como eu ia dando desculpas para aquilo, né? Porque não, a minha desculpa principal era o dinheiro. E aí eu fui vendo que eu tinha outras coisas, né? A Rafa ainda até brincou aí de comprar sapato, e assim, né? Com outras coisas que podem passar. E aí eu fui tomando a consciência de que não era o dinheiro. E aí eu passei por um processo de perceber que era eu que não estava querendo mesmo, né? Então teve a parte Uhum. de ir inconscientemente, e foi muito longo esse processo, porque na verdade eu fiz em 2018, finalzinho de 2018. Aí eu passei 2019 o ano inteiro nesse processo de não dá, vou planejar. E aí, no caso, eu coloquei, preciso comprar o carro primeiro, preciso investir em outras coisas. E foi passando, o carro também praticamente não veio antes disso. E aí, quando eu me dei conta de que não era o dinheiro, de que era eu mesma, né? E aí eu dei um pulo bem grande, assim, de que até quando eu ia ficar me enrolando nesse sentido. Porque já tinha passado mais de um ano. E aí, no começo desse ano, eu também tinha colocado como meta. Esse ano eu volto para terapia, eu preciso voltar. E aí veio a quarentena. E aí mas agora na quarentena, imagina, mas que aí começar a terapia na quarentena. Não, mas aí tem que começar virtual. Aí eu fui colocando outras coisas, porque aí o dinheiro eu já tinha visto que se eu quisesse, eu dava um jeito. E aí Uhum. foi, não, mas é que tem que ser online. Mas isso, mais aquilo. Fui colocando outras desculpas, até que eu falei pra mim mesmo e não dava mais. Ou eu assumia que eu realmente não queria fazer, né, conscientemente daquilo, ou eu assumia e ia fazer, assumindo aquilo que ia me causar, né, de estranhamento no começo, porque era muito difícil pra mim ir pra terapia também, né? Eu sabia que era algo que ia Uhum. me causar um desconforto. Mas eu não me arrependo depois de ter ido. Assim, como eu falei, hoje eu me arrependo quando não tem, quando não dá pra ir. Sim. Mas eu percebi que eu fui colocando muitas desculpas, né? Na hora que eu entendi que era o dinheiro, eu coloquei outra. Aí outra, aí não deu mais. E aí foi assim, com a terapia foi esse o processo.
Nós estamos falando aqui do exemplo da terapia, porque ele é muito clássico para muitas pessoas e para a Bru é muito presente, né? É um E bem exemplo de recente que também. recente, enfim. Então, é um exemplo, mas tem tantas outras coisas que a gente não consegue parar para receber. O André até colocou aqui que muitas vezes nós não nos sentimos merecedores para receber algo. E aí a gente vai desenvolvendo um hábito de nos tornarmos doadores inveterados, né? Então é aquela pessoa que está sempre à disposição para ajudar ao outro, mas não sabe pedir ajuda, não sabe demonstrar as suas necessidades, e aí se arroga, né? Fica prepotente, porque eu sou sempre aquele que ajuda. Mas e aí? Não é humano também, né? Porque então quem não precisa de uma relação de troca e muitas vezes a gente não se sente merecedor de receber e outras a gente não quer abrir mão desse lugar de poder que é daquele do doador, porque o doador tem um lugar de poder, né? Ele se arroga da própria existência e diz, eu estou aqui para beneficiar a todos vocês, e claro que muitas vezes num processo inconsciente. Então tem que ter coragem para abrir mão desse lugar de poder, para então viver esse equilíbrio, esse jogo, que tem uma tensão, né, entre o dar e o receber, tem uma tensão que se estabelece nessa troca. Nessa troca, por exemplo, quando se propõe um trabalho, se propõe um serviço, um produto, e o outro, por exemplo, coloca em troca o dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca. E quantos de nós têm problema para receber dinheiro? Tem alguns que têm problema para dar o dinheiro, para entregar o dinheiro em troca de um serviço, muito mais até do que de um produto. Muitos de nós vai lá e compra um celular super bababá, super top, paga bem caro. Mas daí para tomar um serviço, por exemplo, de um prestador de serviço, de um pedreiro, de um pintor, de um marceneiro, alguém que presta um serviço, você fala, ah, não, isso é muito caro, pelo amor de Deus, não, isso aí, imagina, R$ 100 o dia para trabalhar na minha casa, fazer pintura, não. Você não sabe fazer pintura, mas você acha caro pagar R$ 100 para fazer. Só que quando você está lá na loja para comprar a camisa que custa R$ 100, você não briga, porque é um produto. Vocês já perceberam essa diferença? O quanto a gente valoriza mais produto do que serviço? Por que será que a gente tem dificuldade para entregar e valorizar o serviço do outro? Será que reflete o desvalor, a desvalia do nosso próprio serviço? Será que a gente também não valoriza aquilo que a gente entrega? Né? E aí são alguns questionamentos que ficam em relação ao dinheiro mesmo. Como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Tem muitas crenças, né? Muitas dinâmicas que acontecem aí nessa relação que a gente estabelece com o dinheiro. Você, quando dá dinheiro, você fica, chega, puxa de volta, vou olhar aqui o meu companheiro que está aqui assistindo a live, então, dá e puxa de volta. Ah, meu Deus, ele vai entrar na live, ele vai querer derrubar a Bru, colocar ele para poder se defender. Ai, 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 Porque Jo. isso é de ancestralidade, turco, entendeu? Tô analisando. Ou você, por exemplo, se sente bem quando dá, mas sente culpa ao receber. Tem gente que sente culpa, vergonha por receber, sente pena de quem está pagando. Alguém te pagou alguma coisa e você fala, ai, tadinho, vai fazer falta para o outro, né? Ou quando. Tem gente que sente alívio quando perde ou quando dá, mas sente esse constrangimento ao receber, né? Então, isso muitas vezes revela situações que não estão bem resolvidas com esse equilíbrio entre dar e receber. E isso é importante, sinal de que a gente precisa trabalhar esses conteúdos. Muitas vezes a gente tem que se relacionar com o dinheiro assim, ó, de igual para igual, sem estar numa relação de superioridade nem de inferioridade com ele, porque energia, dinheiro é uma energia que representa abundância. E tudo aquilo que representa abundância é a apresentação do divino na Terra. Então, dinheiro sim é divino. Por que a gente acha que dinheiro... Olha as crenças que estão em volta. Dinheiro é sujo, pega no dinheiro, tem que lavar as mãos. Eu não estou dizendo que a gente não precisa dessas ações. Mas veja o que vai ficando dentro de nós em relação ao dinheiro.
né? Você pegou no dinheiro. Eu sou essa pessoa que não ando com dinheiro na carteira, eu prefiro pagar tudo com cartão. Não faço questão de ter dinheiro, dinheiro vivo. Por que será? Eu não gosto do cheiro do dinheiro, eu tenho nojo, porque eu acho que todo mundo já pegou. Então, todo mundo já pegou, menos eu. Eu não preciso de dinheiro, então, né? Você se identifica aí com essa relação, Bru, do dinheiro? A gente É trabalha até muito. de graça, né, mulher? É exato. Se Demora for 4 meses contar, para né, para receber, receber, esquece. e tá tudo bem, né? Pra Não é da quê? escola, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, que lá Não, tem esse problema. Os não, serviços aí que a e gente nem se presta. preocupa, né? E esquece, como você falou, esquece. Opa, Aí quando se dá conta esquece. de que faz 4 meses, falou, opa, mas 4 meses? Mas aí nem assim a gente Uhum. parece que tem tanta energia para ir atrás daquilo, né? Pois Do é, pois dinheiro. é. Uhum. A É, Rafa tá muito. falando que sente culpa. A Rafa que agora tá com um comérciozinho lá na garagem, né, Rafa? Quando as pessoas vão lá comprar frutas, legumes, as verduras, você sente culpa de receber, então? Olha lá. Aprendemos desde bem pequenos, ali já está falando que dinheiro é sujo. E olha que trabalho que vai ter para desfazer essa crença, né? De que o dinheiro não é sujo, ele é limpo. A gente muitas vezes desenvolve crença, quem tem uma origem mais simples, de que rico não presta, de que todo rico é desonesto. Uhum. Vocês já viram crença assim, né? Que não pode confiar em gente rica. Eu me sinto, a Lígia disse, muito bem em dar, mas sinto muita dificuldade em receber. E aí isso dialoga também. Ah lá, a Rafaela está dizendo que tem vontade de dar os legumes, as coisas. A Stephanie diz que tem vergonha em cobrar. Olha só, então vocês pensam, a gente começou falando aqui de várias possibilidades que o tema do dar e receber implica, e aí, olha só, chegando também na nossa relação com o dinheiro. Na relação afetiva também isso aparece muito, né, Bru? Tanto em relação à amizade, quanto em relação aos casais, quando alguém só doa atenção, só doa tempo, dedica ao outro e não recebe. Então, um dos aspectos que vão dizer se uma relação vai bem, tanto relação de casal quanto de amizade, é se há reciprocidade. A reciprocidade é esse sinal de que há um equilíbrio. Eu dou e eu recebo, eu entrego, e daqui a pouco, às vezes eu não recebo imediatamente, mas eu recebo depois e de outras maneiras, É, né? que não quer dizer que é E a gente fazer para receber em troca, né? E assim, dar na mesma uhum, moeda, mas que tenha a contrapartida entre, né? Porque só um lado doando não tem o equilíbrio, né? uhum, O Diogo disse que uhum. chegou. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Vai eu falar do Turquinho. Ele tinha apelido na escola de Turquinho, não sei se era só por causa da aparência, não sei. Será? É. A Carlinha está dizendo que tem dificuldade em cobrar, né? E olha só, quando a gente escuta a palavra cobrar, dá um negócio esquisito, né? Como se o cobrador fosse, a gente já vê aqueles cobradores Sim. dos impostos lá da Idade Média. Você já não vê essa imagem dos cobradores que são injustos? Porque os cobradores tiravam aquilo que era do povo. Algo muito pesado, né? Muito pesado. Sempre vem uma crença aí estranha a respeito desse processo, né? De cobrar, como se o cobrar não tivesse relacionado ao serviço que você prestou. Por que será que a gente presta um serviço e está tudo ok e na hora de receber, que foi o que aconteceu comigo e com a Bru? A gente está falando aqui de um exemplo, ok, pode parecer bobo, mas por que não é? É porque a gente é capaz de continuar trabalhando e se chamarem a gente vai de novo prestar um serviço de graça sem garantias de recebimento. Né? E se às vezes a gente vai tomar o serviço de alguém que fala, você tem que pagar antes, a gente acha esquisito, onde já se viu Uhum. pagar antes? Por que não? E como assim? Ou pagar até no dia, igual o artista que faz show, tem que pagar até no dia do show, não, Senão não vai. não vai? Por que a gente vai? E sem garantias de que vai receber? Né? Então tem algumas coisas sim que a gente precisa ir revisando. E aí, mais especificamente no relacionamento afetivo, é como a Bru falou, né? Não dá para ficar também numa medida de que, eu dei
e isso aqui, uma bala, eu tenho que receber uma bala exatamente de volta. Às vezes você não recebe a bala de volta, você recebe um carinho, você recebe um afeto, você recebe uma ligação, sei lá, né? Então não dá para a gente ficar também esperando essa medida exata na forma de devolver, até porque cada pessoa é uma pessoa e devolve de uma maneira. Mas o bacana é quando a gente pode, quando o equilíbrio está perfeito, sistemicamente de novo falando, Bru, sabe o que acontece? Por exemplo, você dá uma bala, vamos supor que eu vou te devolver uma balinha e um beijinho. Sabe quando você dá de volta um pouco mais do que você recebeu? E aí isso causa uma pressão. Vamos supor, você me deu a balinha, eu te dei a balinha e um beijinho. Quando você recebeu o beijinho a mais do que a balinha, isso causa em você uma pressãozinha gostosa de me devolver alguma coisinha maior, um pouquinho maior. Você não pode me dar uma caixa de bombom, por exemplo, entende? É um pouquinho mais. E aí, quando você faz isso, você de novo exerce uma pressãozinha boa para eu devolver um pouquinho mais. E aí isso é o que dá um equilíbrio. Se for exatamente igual, fica kits, assim, e daí já não faz muita diferença. Então, o cuidadinho que a gente tem que ter, e pode perceber que nas relações que são duradouras, nas relações que são harmônicas, há esse equilíbrio gostoso de que alguém que dá um pouquinho mais. O que o Diogo tá dizendo aí, Bru? Depende. Deixa eu voltar aqui, que tá lá pra cima. Ele Tem mesmo falou. essa relação com dar e receber. Cheguei aí também. Ah, o Diogo tá indicando um livro, ó. Um livro que me ajudou muito, são 7 Leis Espirituais do Sucesso. É maravilhoso esse livro. Não conheço ainda. E a Rafa tá falando que é desequilibrada. Olha, eu tava quando estudando aqui para esse encontro com a Bru, nessa live, eu tava vi uma expressão assim no artigo que eu li. Rafa, muitas vezes, quando um casamento acaba, é muito comum que quando acabe alguém, aquele que está mais ferido, mais magoado, fala assim, aquela pessoa, terminei com ela porque ela é uma desequilibrada, ou ele é um desequilibrado. Aí existe uma possibilidade de um diagnóstico já, de que sim, se você considera que o outro é desequilibrado, é porque há um desequilíbrio instalado no dar e receber. Muitas vezes foi essa esposa que se doou muito, e se doou e se entregou e não recebeu. Só que ela também só se doou e não se deslocou para o lugar de recebedor, de tomador. E daí ela não permitiu que o outro entregasse. E o outro, quando recebe, Bru, talvez você já tenha vivenciado alguma experiência assim, ou testemunhado. Quando o outro recebe mais do que pode, ele não é capaz de tomar. Você já viu isso, esse filme, né? Algumas Já. vezes, né? Já. O outro não é Não capaz de mesmo. tomar. Não. E aí, sabe essa pressãozinha que eu falei, dando esse exemplo para a Bru, da balinha e do beijinho? Se eu ganhei uma balinha, e aí, se eu dei uma balinha e em troca eu recebo assim um caminhão de balas, fica tanto e a pressão fica tão grande que esse daqui olha e fala: eu jamais vou ser capaz de recompensar tudo isso. Então, o que que ele faz? Ou ele vai embora, e muitas vezes o casamento acaba com esse que recebeu muito indo embora. Aí aquele doador inveterado fala assim: mas caracas, eu doei a minha vida para esse ser. Claro que aí foi muito e ele não suportou receber tanto. E aí ele vai embora. Outra coisa que pode acontecer no casal, Bru, sabe o que é? Traição. Traição. Esse que recebeu muito, 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 ficou tanto para ele que ele precisa se vingar de alguma maneira, porque ele ficou impotente. E daí ele arruma outro ou outra. Traição acontece assim, sistemicamente, muitas vezes se explica as traições. Mas então foi culpa desse doador? Não, assim, corresponsabilidade. Então tem alguém aí que precisa se deslocar. E geralmente quem se desloca não é esse que está tão assim, sem força, é esse doador inveterado que abre mão de ficar doando. E aí ele vai diminuindo essa pressão e essa tensão fica gostosinha de viver. Se for muito, fica aqui, super Mulher Maravilha, que nem a Rafa falou, né? Que às vezes a gente quer ocupar esse lugar de Mulher Maravilha.
E daí não tem herói, super-herói. Ela é casada com alguém, a Mulher Maravilha? Não rola, ela é autossuficiente. E aí a gente Vai. entra nessa temática da autossuficiência. Como que é para você a autossuficiência, Bru? De querer ser a Mulher Maravilha. Ah, você é É. assim? Ah, não diga. Ah, vá. Eu acho que é algo que eu venho buscando bastante, assim, tentar sair desse espaço, né? Dessa fantasia mesmo, né? De querer dar conta de tudo e de todos, e em resolver tudo e ser boa em tudo, né? Então é um dos meus grandes desafios, assim, de E não não preciso precisar de ser a Mulher ninguém. Maravilha, e não precisar de ninguém, em nada, de dar conta de resolver tudo, de dar conta Uhum, de viver a vida assim, sem ninguém por perto, de às vezes, mesmo exato. em relacionamentos com amigos, assim, então tá, né? Ou dei muito e agora então acabou, já não tem, não desço também pro pontinho do equilíbrio mesmo, né? Então eu também Uhum. sempre às vezes entrego muito e aí acabo deixando, né? Não Porque a tento hora que você não voltar. recebeu, você não Não, abre mão de não. receber e fica ali Porque disponível. Receber não, de doar, né? de E dó. não fica disponível para Não. receber. Porque o Porque outro já foi eu embora. sou. Não preciso. Uhum, Não preciso exato. disso. E É eu bem também me assim. identifico com o que a Bru fala, então por isso que eu conto para vocês lá no comecinho que a gente cresce muito em parceria, assim, porque nós temos muita similaridade nos processos, né? Eu tenho, por exemplo, profunda dificuldade de tomar, de ser cuidada pela minha mãe. Então não é de agora, não é assim, é com os amigos, é com o Diogo, não, vem ali da Vem. origem. Porque pequenininha eu tomei uma decisão. Eu não vou dar trabalho para minha mamãe. Ela já sofre muito com os problemas dela, ela já tem muitas questões, eu vou cuidar de mim mesma. E eu Uhum. fui crescendo, desenvolvendo uma fantasia de que eu era autossuficiente, que eu podia dar conta de mim mesma. E claro que na minha imaturidade eu não percebi a minha interdependência dentro daquele meu sistema familiar, porque eu morava na casa dos meus pais, eu comia da comidinha deles, eu era cuidada, tinha roupinha lavada, né? Me davam escola, me garantiam toda a sobrevivência e, claro, a afetividade. Mas eu tinha uma fantasia de que eu era autossuficiente, eu fui crescendo assim. E aí, quando eu me tornei adolescente, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo, e aí pronto, né? Acabou. Eu falava assim, eu compro as minhas calcinhas, eu pago as minhas continhas e eu não preciso de ninguém. E aí, muito cedo, Não. eu tinha 14 para 15 anos quando eu começo a trabalhar, e aí isso reforça esse meu senso de autossuficiência. E eu fui crescendo achando que eu era independente. E claro que também mamãe reforçou um pouquinho, porque ela valorizava a independência da mulher. Ela dizia: mulher não tem que depender de homem. Mulher não tem que depender de homem, tem que ser independente. Tem que trabalhar, ter profissão e ser independente. Sigo aqui eu, trabalhando, tendo profissão, sendo independente. Segui direitinho a receita de mamãe. E Boa aí, com aluna. isso também, opa, boa aluna, como sempre. Com isso também eu sigo pela vida não dando conta de receber, né? Eu contei para a Bru, que estava ali acompanhando meu processo de afta, muito de pertinho, que eu recebi uma mensagem de uma querida que me acompanha por aqui, dizendo que podia vir aqui em casa para fazer um laser na minha afta. E eu achei muito esquisito aquilo, assim, eu receber alguma coisa e ela dizia: olha, e eu sou tão sua fã que eu nem cobro nada. Aí eu, ai, eu não sei lidar com isso. E na hora, no dia, eu ia queimar minha afta, eu já tinha queimado. E falei para ela: não precisa, muito obrigada, já queimei minha afta. Quem disse que resolveu? Queimei, não resolveu. E eu não consegui, eu fiquei constrangida em receber aquele apoio. Depois eu conversei com a Bru, conversei com o Diogo, eu me olhei e falei: por que é que você não está podendo receber um carinho de alguém que te acompanha e de repente recebeu bastante? Recebeu conteúdos, recebeu alguma orientação e Uhum. que foi bom para ela e agora ela pode trocar. Então, quando eu não recebo, olha que grave que é, quando eu não recebo, eu não permito que o outro seja grato. Porque às vezes ela tem gratidão quando ela fala assim que é minha fã, não é porque eu sou uma artista, é porque ela tem alguma gratidão frente àquilo que eu já pude entregar por aqui. E eu não deixei que ela fosse grata.
E daí, sabe qual foi a consequência? Que ela nem viu a mensagem quando eu pedi para ela voltar. Eu gravei stories, algumas pessoas viram. Ela não, porque provavelmente não é alguém que fica acompanhando o Instagram. Não foi, ela não viu, porque a gente sabe quando a pessoa vê, né? Fica ali visto, ela não viu. Uhum. E ali, bom, não importa que ela não tenha visto, mas para mim foi uma grande lição do quanto eu tinha dificuldade para receber. Foi assim, um start. E daí, dias depois, quando a Mari, minha amiga, vem e oferece, Natu, quer que eu faça? Ela não precisou nem terminar de falar. A hora que ela falou Que massagem, eu falei, é, quando? Amanhã? Já pode, né? E aí eu recebi, foi gostoso, e eu comecei a me perceber. Claro que são pequenas coisas, mas que fazem parte desse todo maior, né? Dessa persona que se constituiu em torno dessa fantasia de independência. A Rafa está dizendo que é igualzinho. Será que elas fizeram a mesma escola, Rafa, minha mãe e a tua, para criar filho? escola de Mulheres mãe. independentes? E claro que dá para compreender, né? Porque vindo elas muito simples, de origem muito humilde, a ascensão social vinha por meio do trabalho, e claro, de uma época em que muitas mulheres ainda dependiam dos seus maridos e ficavam ali subjugadas àquele casamento porque não tinham independência financeira. Então dá para compreender completamente do porquê que elas educaram, do para que elas educaram dessa maneira, né? Queriam nos ver livres. Só que quem é autossuficiente não é livre, porque quem acha que é autossuficiente não toma a vida e não dá conta de viver a vida com força, com vivacidade. E daí não tem liberdade, porque se não tem vida. Ah, a Rafa tá falando, a minha não tinha marido mesmo, olha lá. A Stephanie disse: minha mãe é o contrário. Ela tem que fazer tudo pela gente, e aí se a gente. Ai, se a gente não Não aceitar. aceitar. Ai, que delícia. Vê se aceita, hein, Stephanie? Vê se toma da mãe. Aproveita a oportunidade. Isso aí. A Rafa disse que não aceita ser cuidada, só cuidar do outro. Pois é, gente. Então vamos começar, né? Vamos começar a buscar esse equilíbrio, porque está Vamos. precisando, todos nós estamos precisando muito desse balanço gostoso do equilíbrio. Mais alguém está comentando aí, Bru? Não, por aqui não, ainda não apareceu, pelo menos. Para mim também não. Então Que acho que não. delícia de papo. Se vocês tiverem alguma pergunta a esse respeito, mandem, que a gente já vai encerrando por Aproveita que aqui. ela responde. Aproveito. Bru, ficou alguma coisa por falar? A gente não falou muito do Aproveita. aspecto do grupo de estudos, né? Do curso, do para se conhecer. É, também, verdade. Ah, mas Porque, eu acho que na gente, verdade tudo são vários aspectos que se encontram nessa questão, né, do equilíbrio, né? A com partir do certeza. momento que a gente, o para se conhecer, para mim foi a mesma questão do, por exemplo, do processo da terapia, né? Que eu acho que ao passo que a gente vai mexer principalmente com questões internas nesse sentido, aí você, as desculpas parece que aparecem mais fácil, assim, né? A gente toma mais E também consciência, né? e aí a gente precisa estar em conexão também, né? Mas assim também nos relacionamentos, porque se a gente não tiver em conexão, a gente continua colocando outras coisas na frente, né? Outros Pois é. pontos. E foi assim também o Pra Se Conhecer. Foi outro processo de ou vai, tem que ser agora. Aproveita. E Sim, aí e você fui. sabe que Fui para pra, mim também foi, viu, Bru? Também foi para pra mim começar, propor. né? Tanto que quem já fez o para se conhecer, quem está agora para começar amanhã, nossa segunda turma começa amanhã, a primeira prática eu digo ali que é um ato de coragem, tanto para quem está se inscrevendo quanto para mim. Quanto para eu propor isso para vocês. Porque, olha Uhum. só, eu estou aqui há 48 semanas propondo lives, eu já estou há bastante tempo atendendo como terapeuta transpessoal, como orientadora familiar, e poucas vezes, pouquíssimas vezes, se vocês forem fazer um resgate aí das minhas lives, vocês vão ver poucas vezes eu falei sobre o que eu faço, sobre o que eu trabalho, sobre aquilo que eu proponho como uma troca. Eu estou aqui me disponibilizando, doando com muito amor, muita paixão a essa minha missão
de professora de propagar essa mensagem, mas cadê o equilíbrio? Por que que eu tão pouco proponho? Por que que quando eu proponho eu quase não divulgo? Vocês acham que eu tenho facilidade para receber? Ou eu sou uma doadora inveterada também? Então, eu propor o grupo, né, o trabalho do grupo do Para Se Conhecer, assim como a Bru propor o grupo de estudos para a gente que tem essa dificuldade para receber, é um ato de coragem. Porque a gente tem que romper essas barreiras, assim, de, não, nem preciso, né? Eu trabalho até de graça. E é isso aqui que eu faço, claro que em nenhum momento eu propus para vocês um valor de troca para essas lives, mas esse meu conteúdo, isso que eu venho construindo ao longo de anos, que é o meu legado, que é o meu lastro, não tem valor? Não custa nada. Eu posso sair falando por aí de graça, torta à direita para sempre. Por que que eu não posso dizer para vocês que meu trabalho de terapia custa tanto, que a sessão custa tanto, que tem o grupo, a terapia de família, que tem tal valor? Por que que eu tenho essa dificuldade? Aí dia desses eu falei, eu vou abrir esse Instagram, vou fazer uma live para contar para as pessoas do meu trabalho. Por que que eu peço para vocês, teve uma campanha que eu fiz junto com o Diogo, divulguem o meu trabalho, e eu mesma não divulgo, né? Então tem dificuldade sim. E aí vocês sabem que, por Deus, no dia que eu ia fazer o site, eu tenho um site lindinho que estava ali reformulando, porque eu reformulei algumas propostas de trabalho. Lindo. Especialmente, tá lindo, né, Bru? Especialmente o trabalho com consultoria familiar, que antes eu fazia sessões avulsas, e daí eu fiz um atendimento agora, no período de quarentena, a um casal e percebi que não posso definitivamente fazer sessões isoladas para famílias que eu não conheço. Antes eu fazia sessões isoladas lá para as famílias da escola, e ok, por quê? Porque eu conheço aquelas famílias e conheço as crianças, e depois vou ter um acompanhamento dessas famílias, não tem problema. Agora, uma família que vem uma primeira vez e numa sessão que resolver a vida, não dá. A pessoa não toma, eu não posso desenvolver meu trabalho como devo, e aí eu disse, chega, eu tenho que fazer um pacote, um processo terapêutico de 4 sessões. E daí eu reformulei o site, pedi ajuda para reformular o site, e aí o site ficou pronto. E no dia que ficou pronto, o que que me acontece? Morde a língua, não pode falar nada disso, engole o que você tem para falar, você não precisa falar do teu site. Olha o meu processo emocional, o quanto também reflete disso. Porque uma afta na língua que me impedia de abrir a boca. Vocês me viram falando, a minha boca eu falava boca fechada. Fecha a boca, não fala disso, menina. Não pode falar assim. Será que tem algumas coisas que eu tive que engolir pela vida? E refletiu no meu ouvido, refletiu na minha garganta, o que que eu não estava podendo escutar, engolir? Olha, tantas coisas. E eu não quero falar disso aqui nessa live, porque eu vou fazer essa live ainda, vou abrir de surpresa o Instagram, a Bru sabe. Vou abrir de surpresa, vocês não vão saber a hora, eu vou fazer um ao vivo para contar detalhadamente sobre o processo terapêutico, que para quem se dispõe a vivenciar, modéstia à parte, porque não tem que ter modéstia para falar do nosso trabalho, é profundamente transformador para quem se empenha no processo. Não é por conta de mim, não. É por conta das coisas que se abrem, das possibilidades que se abrem, dos portais que se abrem através desses trabalhos de autoconhecimento. Então, eu só estou trazendo esse exemplo porque não é que eu estou aqui falando entre equilíbrio entre dar e receber, junto com a Bru, que são duas aqui, ó, uma em cima e uma embaixo, duas pessoas com muita dificuldade nesse aspecto, né? E nós estamos aqui falando disso porque não é fácil para a gente, é um desafio. Não. Só que através dos nossos desafios a gente também inspira as outras pessoas na nossa caminhada, né? Então esse é a nossa missão também, compartilhar aquilo que a gente vivencia, não só o que já deu certo. Se já deu certo, nem preciso falar mais disso, né? É que nós estamos vivendo isso aqui agora. Não é? E foi bem perto, né? Que coisa! O Para Se Conhecer, o grupo de estudos também, as meninas estão falando. Tem gente perguntando do grupo de estudos. Conta, procura Bru. O meu Instagram, que lá tem, eu não sei, dá tempo de contar? Claro que dá. Opa! Então, o grupo não de vai estudos. Fugir, hein? Não, verdade, já tava, ó. Já. O grupo de estudos, na verdade, eu comecei a pensar nele em agosto do ano passado. E aí fui guardando por N questões, e muitas aí, né, a Nath narrando os processos dela, e é muito parecido também. E aí agora, nesse período de quarentena,
surgiu um start bem grande, né? Me juntei com a Bela, com a Bru Espessamilho também, e a gente se reúne uma vez por mês para tratar de assuntos referentes à educação infantil. Então, você que trabalha com a educação infantil, se já é formado ou está em processo de formação, né, está na faculdade, ele acontece uma vez por mês, está acontecendo na última quinta-feira do mês, e aí tem um link de inscrição lá na minha bio. E esse mês a gente vai conversar sobre quem é esse profissional da educação infantil, né? Quem é que trabalha com as crianças na educação infantil, né? E como é que a gente se coloca, então como profissional, né? E não só como quem está lá para cuidar das crianças, e sim quem se preparou e se prepara diariamente para estar lá. Então aí fica o convite para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, só me procurar que eu estou à disposição. E estou muito feliz. E que gostoso que foi passar para isso, né? Aí depois que passa, eu fico, por que demorou tanto? Mas demorou porque tinha que demorar, né? Porque foram muitas coisas envolvidas nisso, assim, né? Do grupo de estudos em si. Foram muitas barreiras rompidas, né? No caso. E a cada grupo parece que mais uma e mais uma. Então é um desafio. E mais também, profundidade, né, Bru? Mais Além de profundidade. barreira, porque quando a gente fala de barreira, parece que tem uma coisa assim linear, né? A gente pensa já no salto de barreiras, mas também vai se aprofundando mais, tanto o Sim. seu trabalho, sua consciência, como você que já vai para o terceiro encontro do grupo de estudos, né? Eu que vou para a segunda turma do Pra Se Conhecer, quando a gente se entrega e desenvolve ali uma troca, fica tão justo o valor que você recebe por aquilo, né? Fica justo, você está recebendo o valor de troca, porque se alguém quer saber, tem troca. Paga-se o grupo de estudo, se paga Sim. também o Pra Se Conhecer, se paga a minha terapia. Tem muitas pessoas que acabam que, porque eu desenvolvo esse trabalho aqui de lives, Bru, que lá no meu direct me mandam perguntas que dão, assim, uma sessão de terapia. E entendem, claro, que eu deveria estar disponível para receber e responder. Muitas vezes eu respondo com muito amor, mas tem situações que, assim, há um limite da própria plataforma, e há um limite daquilo que eu posso entregar do meu trabalho sem ter troca. Porque se eu entregar, a pessoa não vai receber, ela não vai poder receber, mesmo que ela diga que quer. A mesma coisa do grupo de estudo, você abriu um primeiro grupo de estudos de graça, e daí vieram muitas pessoas se inscrever, não é? Mas quantas foram? Olha, de quantas que se inscreveram e foram no primeiro? Não é incrível isso? Quantas? Metade. E não é assim, elas não foram porque tinha que pagar. Não, a inscrição era gratuita. Só que daí elas não foram. Simples assim, metade não foi porque era de graça. Agora, de quantos quando você começou a pagar, alguém faltou? Claro, sem ser alguém que teve problema na internet? Alguém faltou? Não. Então, você falta naquilo que você paga? Não importa, não tem problema se o número é menor. Se o número é menor, a partir do momento que começou a pagar, ficou menos pessoas, claro, natural. Mas essas que ficaram é porque podem tomar. A mesma coisa do Pra Se Conhecer, são 15, no segundo grupo um pouquinho menos, não importa. Quem ficou é porque pode tomar. Não adianta eu estar falando para 100 e dessas 100 metade não está. Certo? Não é lindo isso que a gente está aprendendo? Oh, delícia! Tô adorando! E como? E a gente também é assim, né? Que fique assim. Porque a gente também vai receber aquilo que a gente se propõe. Né? A gente conversava sobre isso em relação aos exercícios, por exemplo, né? Que a gente faz. Né? Se a gente não coloca um compromisso ali, opa! Tem um monte de exercício de graça na internet. Por que a gente não faz e tem que pagar a aula para fazer? E quando a gente tem esse compromisso, né, por exemplo, com dar esse, por exemplo, amanhã, 7 horas da manhã, nós duas estamos de pé para fazer pilates. Firme e forte. Agora, se tiver que acordar para fazer uma outra coisa, 7 horas da manhã, não vou. Já sei que não vou. Sei de mim. Né? Não tem força para sustentar. Né? E assim é com todo mundo. É com vocês, é com a gente. A Paula tá falando isso. Tá aqui, né, Paulinha? A gente tá vai. Aqui, a gente vai. Não... E você tem que cobrar pra gente ir, viu, Paula? Porque se der de graça, a gente não vai.
Tá bom? Tem É que bom. cobrar e cobrar justo. Porque também não pode ser Exato. pouquinho, não. Não, Cobra R$ 10 da aula por mês para ver se vai. Não vai, não não vai. toma, não é? Tem Não. que ser na justa medida. Medida. E aí a gente vai aprendendo. Qual é a justa medida entre aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente recebe? A gente vai aprendendo, Sempre. E se a gente não né? souber, né, as pessoas não vão saber. Se a gente não souber aquilo que a gente está entregando, o que a gente quer receber daquilo, a gente também não vai saber o que tomar também, né? Na proporção. Exatamente. A Vivian está dizendo que é preciso vender o propósito. É, eu digo que é preciso a gente tomar o propósito. A hora que você toma ele, ele transcende. Daí quase que você nem precisa vendê-lo. Você vive ele e, enfim, né? Daí a partir disso o seu trabalho tem valor. E o nosso Exato. trabalho tem muito valor, hein, Bru? Você me ajuda a lembrar disso, hein? E você me ajuda a lembrar disso também, tá Tá bom? bom, obrigada, de nada. De nada. Como a gente diz, obrigada de nada. Obrigada de nada. Um beijo, eu Muito obrigada, adorei estar aqui com viu? você. Nem Eu que adorei estar imaginava que a aqui gente no ia seu quase para uma Instagram. hora. Eu falei, ah, Pois vai ser é. live de meia horinha, já deu. Mas com você Eu nunca só. dá, Bru. Ah, Delícia. A eu que adorei gente estar aqui no seu Instagram. Muito obrigada pelo e é convite. capaz da Que gente honra. querer continuar o papo, né? Como sempre. Ah, pode rolar uma chamada de vídeo daqui a pouco. Amanhã na aula de Pilates a gente continua a conversa. A Paula pega leve, dá só alongamento e a gente Aí a conversa. gente pode conversar. Combinado, então. Bora. Um beijo para você, Bru, e para Beijo. todas as pessoas que estiveram aqui com a gente compartilhando esse conteúdo gostoso. Até. Até. Tchau.